e todas as notícias da velocidade você acompanha todas as noites e todas as tardes também no Grid Motor. Bom, daqui a pouquinho, depois dos comerciais, os motores da IRL voltam a roncar. Vem aí a segunda etapa direto de Phoenix. Já, já. Obrigado no Sport TV, um forte abraço. Estamos com as imagens do Phoenix International Raceway com 18 graus de temperatura. Você vê aí a umidade relativa do ar 6%. A partir de agora, o grande prêmio de Phoenix da Indy Racing League. Prova que está sendo aguardada com muita expectativa, principalmente porque o Hélio Castro Neves, que você está vendo aí no detalhe, com a Penske, fez a pole position. 20 segundos, 0,124 foi o tempo do Hélio Castro Neves. Lito Cavalcante está aqui ao meu lado, vai acompanhar conosco essa prova. Você vê aí a pole position do Hélio Castro Neves. E olha, com a entrada da Penske agora e o Hélio Castro Neves e também o Gil de Ferran, tá aí o Sanhorn Jr., que é o segundo colocado, com certeza, grande prêmio de Phoenix ganhando e a categoria também, não é, Lito? Indy Racing League hoje com mais brasileiros e com certeza uma atração maior para todos nós do Brasil. Tudo bem, Lito? Um abraço. Um abraço, Lucas, um abraço assinante da Sport TV. Sem dúvida, a presença da equipe Penske com Gil de Ferran e Hélio Castro Neves elevou muito não só o nível de qualidade da competição da Indy Racing League, como também a sua popularidade, que já vinha crescendo muito nos Estados Unidos. É, sem dúvida, hoje a categoria de monopostos mais importante do continente americano. Aí está Felipe Giafone. Ele que vai largar na quarta posição na segunda fila. Depois o Thomas Scheckler. E aí você vê o Sanhorn Jr., você vai pegando carona. É o segundo colocado, larga junto com o Hélio Castro Neves. O Sam Hornish ele é o dominador da categoria, foi o campeão do ano passado. E a principal dificuldade para o Hélio e o Gil tem sido, ou foi, na corrida de Homestead, acompanhar o ritmo do Hornish, que foi avassalador. Ele realmente teve um desempenho perfeito, brilhante. Chegou um momento da prova em que ele chegou a ter uma volta de vantagem sobre o Gil e o Hélio, que viu em segundo e terceiro. Vai acontecer a largada. O carro vai sair. Aí está, largada lançada, largada do Grande Prêmio de Phoenix, a segunda etapa da temporada da Indy Racing League. O Hélio Castro Neves com a Penske largando na primeira posição. Nós temos o Felipe Giafone largando na quarta posição, ele com a Hollywood Monum. Nós temos também o Gil de Ferran na sétima posição, Ayrton Daré, outro brasileiro, largando na 17ª posição. A expectativa já para a largada. Cada volta aí uma milha, né? São 200 voltas, 200 milhas nessa prova. É o chamado oval curto, que é o oval mais difícil de todos. As retas são muito curtas, as curvas respondem por mais de 60% da pista. Exige muita tática, muita habilidade e principalmente muita cabeça fria. Aí está, agora valendo. Largada da Indy Racing League acontecendo em Phoenix. Jeff Ward assumindo ali a terceira posição, hein? Primeira posição com Hélio Castro Neves, segunda posição Sanhorn Jr., Jeff Ward é o terceiro colocado. E olha a briga aí pela liderança. E o Jeff Ward que pertence a uma equipe que também vem da Fórmula Mundial, que é a equipe Ganassi. Segue o mesmo caso da Penske, com uma diferença. Enquanto a Penske está se concentrando apenas na Indy Racing nesse ano, a Ganassi mantém seus dois carros, inclusive com o brasileiro Bruno Junqueira, na Fórmula Mundial, e põe aí um carro com o Jeff Ward. Mas pode ser questão de tempo, né, Lito? Para a Chip Ganassi também entrar de vez na Indy Racing League, que está tomando carros e tomando equipes, né, da Fórmula Mundial, né? Está tomando principalmente público, e foi exatamente por isso que a Marlboro pediu à equipe Penske que analisasse com muito cuidado a possibilidade de se transferir para a Indy Racing League. Isso porque no ano passado a equipe Penske venceu, fez primeiro e segundo lugar nas 500 milhas de Indianápolis, com o Hélio e com o Gil, mas ela não usou a marca Marlboro exatamente porque há uma proibição lá da legislação. Jacques Hattori fazer a sua primeira derrapada, né? A primeira derrapada da corrida. Mas de qualquer maneira existe uma lei nos Estados Unidos, a lei anti-tabaco, que proíbe que um patrocinador ostente sua marca em mais do que um evento de projeção nacional. Então, como no ano passado eles estavam na Fórmula Mundial correndo com seus carros lá, a equipe Penske correu a Indianápolis
com as cores da Marlboro, mas sem estar escrito a marca Marlboro. O resultado é que o pessoal da Philip Morris preferiu que nesse ano eles se concentrassem na Indy League, porque é nesta categoria que existe a 500 milhas de Indianápolis, que não é só a corrida mais importante da Indy League, é também a corrida mais importante dos Estados Unidos e de todo o mundo. É verdade. A gente pega carona aí com o Sam Hornish Jr., você vê a classificação: Hélio Castro Neves, Sam Hornish Jr., Jeff Ward, Robbie Bill, são os 4 primeiros colocados. Felipe Giafone caindo para a 5ª posição. Vamos ter agora a relargada. Relargada acontecendo, hein? A volta número 9. Hélio Castro Neves mantém a ponta. Sam Hornish Jr. vem na 2ª posição. Jeff Ward é o 3º. Olha, parece que o Felipe Giafone perdeu mais uma posição, hein? Vamos aguardar aí. Perdeu, me parece que para o Jacques Lazier. Nada demais. É um carro muito forte. Motor muito forte. Não foi não. Foi o aditivo. Foi o Thomas Scheckter. Foi o Thomas Scheckter. Motor Infiniti, que é um espanto que esse motor acelera. Piloto Thomas Scheckter, sul-africano, filho do Jody Scheckter, que antes do Michael Schumacher tinha sido o último piloto a dar um título de Fórmula 1 para a Ferrari, Jody Scheckter. E o melhor estreante até agora na temporada, ele que foi o melhor dos estreantes na primeira prova de Miami. E o Gil de Ferran, largando na 7ª colocação. Ele, como sempre, privilegiou o acerto de corrida, ele trabalha sempre pensando na corrida, mas ele mesmo ficou um pouco decepcionado. Ele não sabia dizer exatamente o que tinha acontecido na prova de classificação, ele que tinha liderado com bastante folga os treinos da sexta-feira. E quem não está muito contente com o acerto do seu carro é o Ayrton Daré. Ele largou na 17ª colocação, admitiu que está estranhando bastante o acerto usado pela equipe AJ Foyt e está tentando se adaptar a esse tipo de acerto. Mas está difícil. E aí ele tem um problema também, Lucas, porque essa pista, Phoenix, foi usada por todas as equipes durante a pré-temporada. Como o Daré ainda estava sem equipe na pré-temporada, já que a equipe dele do ano passado, o Team Extreme, fechou as portas, até com problemas financeiros sérios, não houve uma pré-temporada para o Daré porque ele estava sem equipe. Na verdade, como todo mundo sabe, ele foi passear na sexta-feira em Homestead, na primeira etapa, acabou contratado pelo AJ Foyt para substituir o Donnie Beechler, e só depois é que eles assinaram realmente um contrato que garantiu ao Daré participar de toda a temporada junto com a equipe de Anthony Joseph Foyt, uma lenda viva do automobilismo mundial. Inclusive essa pista aí venceu 4 provas o Foyt, né? E o Daré aí largou em 17º, já caiu para a 20ª posição. Ele estava se queixando que o carro saía muito de frente, quando ele puxava a frente a traseira descolava, em suma, o carro estava bem desequilibrado. Você está vendo o carro do Jeff Ward, que é o 3º colocado. Robbie Bill vem na 4ª posição. Olha só a velocidade que os carros alcançam, né? Agora, vê também uma diferença em relação à primeira etapa, Lucas. Lá em Homestead, o Hornish, sem exagero nenhum, deitou e rolou. Ele deu um show de bola em todo mundo. Aí a situação já está diferente. Por que está diferente? Porque é a pista não só em que o Gil e o Hélio treinaram na pré-temporada, como também foi a pista que eles correram o ano passado como preparação para as 500 milhas de Indianápolis. Eles não fizeram o ano inteiro, mas fizeram a corrida de Phoenix para se preparar para a corrida de Indianápolis. Aí, onde ele já tem um conhecimento maior da pista, o Rollinston está levando a mesma boa vida que levou lá em Miami, ou seja, em Homestead. Inclusive o Hélio Castro Neves acabou sendo o vencedor, o grande vencedor das 500 milhas de Indianápolis. Quer dizer, valeu a pena realmente participar dessa prova, apesar dos dois não terem ido muito bem nessa prova de Phoenix no ano passado, tiveram problemas os dois, mas de qualquer maneira, para o Hélio Castro Neves valeu, e muito para o Gil de Ferran também, que foi o 2º colocado, né? Exatamente, o Gil foi envolvido num acidente, mas estava lá entre os líderes. O Hélio também veio bem, mas o motor dele quebrou cedo. Agora esperamos o melhor resultado. E olha, tá difícil para o Hornish acompanhar pelo menos o ritmo inicial, pelo menos nesse início de corrida, ele acompanhar o ritmo do Hélio. O Hélio está andando muito forte, aliás, uma característica de toda a carreira dele. Nós temos uma câmera on-board no carro do Sam Hornish Jr., então a todo instante a TV norte-americana vai ter essa visão aí, né, que você está tendo do Sam Hornish Jr. na pista com câmera on-board no carro dele. Agora, é um circuito muito difícil, Lucas. As curvas são totalmente diferentes entre si e essa curva 1, essa que o Hornish acaba de fazer, é inacreditavelmente difícil. A 2 não tanto, é praticamente uma reta torta. A 3 exige também uma desaceleração, mas nenhuma delas é tão difícil quanto essa curva que vem aí, a curva 1.
Os dois já fizeram ultrapassagem em cima do retardatário. Continua com uma boa vantagem o Hélio Castro Neves nesse início de prova. Lembrando que é uma pista de 1 milha. Então cada volta, você vê aí, aproximadamente 20 segundos. 20 segundos e um pouquinho cada volta. Quer dizer, aproximadamente 3 voltas por minuto. Isso se nada acontecer, se não tivermos mais bandeira amarela. Agora, o que está impressionando é o ritmo dos dois ponteiros. Com 21 voltas, 5 delas em bandeira amarela, eles já abriram 3 segundos e meio em relação ao terceiro colocado, que é o Jeff Ward. Não é nenhum bobo, não. É um piloto experiente, guiando por uma equipe boa, que é a equipe Ganassi. Então, realmente, os dois estão, no momento, exercendo um domínio muito, muito forte sobre o resto do pelotão. E olha aí. É verdade, já chegou o Sanhornes Jr., hein? Já vem para fazer a ultrapassagem, vai conseguir. Olha o Sanhornes Jr. por fora. Fica preso ali o Hélio Castro Neves, que tem um retardatário na frente dele. Já passou, hein? Já passou o Sanhornes Jr. Olha, foi uma aula de trânsito em pista oval. Excelente essa ultrapassagem do Sanhornes Jr. Deixou o Hélio totalmente sem o que fazer. Não tinha saída ali, né? Ou ele passava por cima do carro que estava na frente, ou então tinha que ficar preso ali. Ficou preso e continua preso o Hélio Castro Neves. Parece estar atrás do Chadway. É um piloto de pouca experiência. Sanhornes Jr., portanto, é o primeiro colocado. Hélio Castro Neves é o segundo colocado, com Jeff Ward na terceira posição. Depois o Thomas Scheckter, Robbie Bill e o Felipe Giafone aparecendo ali na sexta posição após 24 voltas. E o Gil ainda não começou a atacar. Daqui a pouco a gente vai conferir o posicionamento do Júlio Ferran até agora. Sanhornes Jr. pegando o retardatário aí, tem tráfego à sua frente. Olha, é uma pista que qualquer sujeirinha, qualquer óleo, qualquer coisa que possa fazer o carro sair de lado já é um perigo, né? Porque o carro bate com muita força no muro. Olha, aí iniciou a derrapagem, adeus, não tem como controlar, Lucas. É uma pista que realmente o piloto está em cima de uma lâmina, está muito, é uma corda bamba. É realmente um circuito tremendamente desgastante para os pilotos, né? Tanto a nível de habilidade quanto a nível de concentração, a nível mental, porque olha o trânsito. E agora isso a quase 400 por hora não é brincadeira, não. Fora a inclinação, né, dessas curvas, 11 graus aproximadamente, que dá uma força aí 5 vezes o peso do piloto, né? Em cima do piloto não é brincadeira, não. E pé lá no fundo o tempo todo. Você vê a distância que já conseguiu o Sanhornes Jr. nessa câmera aí. Pegando a parte de trás do carro dele. Parece lá atrás o Hélio Castro Neves. O Jeff Ward já está chegando também. E o Thomas Scheckter se aproximando do Jeff Ward. Na segunda corrida dele, estreante. Piloto que fez furor na Europa. Foi último campeão europeu da Fórmula Opel. Depois guiou na Fórmula 3 inglesa. Era piloto de testes da equipe Jaguar. Até que foi mandado embora por um fato não muito decoroso. Mas na pista é bem rápido. Ainda comete alguns erros de juventude, erros de muito arroubo. Mas é um piloto muito rápido. Olha aí, ele vem por fora do Jeff Ward. Vem para tentar a ultrapassagem. Mais uma vez aí carona com o Sanhornes Jr. Que olha, parece que vai reeditar o desempenho que teve lá em Homestead, viu? Ele está abrindo muito do Hélio. Tá certo que é começo de corrida, não quer dizer absolutamente nada, mas essa demonstração aí de superioridade está sendo enfática. Estamos acompanhando a Indy Racing League, que esse ano tem a Penske, né? A Penske, que é uma equipe super tradicional, ganhou 11 campeonatos na kart, venceu 110 corridas e hoje é da IRL também.
Thomas Scheckter passou pelo Jeff Ward, já está pondo volta em retardatário. É Tá muito guiando. rápido, né? Ele é muito rápido, o motor Infinity é muito bom. Agora olha o Ward dando também. Não conseguiu aproveitar o tráfego, mas quase que ele retoma a posição. E vem um carro lento. E pode atrapalhar tudo ali, né? Pode inclusive causar uma bandeira amarela. Estamos com as imagens de Phoenix, no Arizona, que é a sexta maior cidade dos Estados Unidos, população aí de 1.300.000 habitantes. Faltando 165 voltas para o final, Hélio Castro Neves continua na segunda posição. Felipe Giafone é o sexto, Gil de Ferran já aparece na sétima posição. O Gil está se mantendo ali onde largou. Parece que ele está esperando cair um pouco a excitação da largada para atacar mais tarde. É normal, extremamente normal no Gil esse tipo de comportamento. É um piloto maduro, sabe que a corrida se define nas últimas 40, 50 voltas. Por enquanto, está ali experimentando o carro, sentindo o equipamento, esperando também baixar um pouco a poeira da largada entre os outros pilotos, não só quanto a ele mesmo. Primeira posição continua do Sam Hornish Jr. Olha, essa temporada, este ano, nós teremos mais 3 provas na IRL, né? A próxima etapa, que será em Fontana, é nova. A de Nazaré, no dia 21 de abril. E também a de Michigan, no dia 28 de julho. Total de 15 etapas da temporada. Fontana é um super speedway, ou seja, um oval longo, 2,5 milhas. Vai ser uma corrida muito, muito boa. É um oval novo para o pessoal da Indy Racing League. E aí o pessoal da Penske e o pessoal que veio da Fórmula Mundial vive exatamente a situação oposta ao que tem vivido normalmente. Porque essa é uma pista que eles já correram quando estavam na Fórmula Mundial e que vai ser estreia para o pessoal da Indy League. Então eles levam uma vantagem que normalmente eles não têm. Pelo contrário, eles têm a desvantagem de não conhecer quase todas as pistas. Mas em Homestead, que também era uma pista nova para o pessoal da Indy Racing League, não era uma pista nova para a Penske e para a Ganassi, quem deu o show foi a equipe Panther de Sam Hornish. Olha aí o Robbie Bill, hein? Já deixou para trás o Scheckter, já assume a terceira posição o Robbie Bill. Scheckter aparece ali. Agora tá lento o Scheckter, hein? Jeff Ward já chegou. Parece que tem problemas, hein? Caiu para a 21ª posição. Olha aí, tem problemas realmente o Thomas Scheckter. Tem, aquele motor deu uma fumadinha ali que é alarmante. É uma parada que... Aquele tipo de parada que os mecânicos não sabem exatamente o que vão fazer. Aí você já sabe que é grave o problema, né? Já estão tirando a tampa do motor. Não, já está comprometida a corrida dele. Agora, o engraçado é que gente como Jack Lazier, que é tido como... é um dos pilotos de ponta da categoria, quando chega nesse circuito, que é um circuito que exige muito do piloto, ele está na 13ª posição, Lucas. Que mostra que é um piloto que anda em cima da potência do motor. Ele corre pela equipe Menard. A Menard tem a tradição de ter os motores mais fortes da categoria. E agora está se evidenciando que o Jack Lazier não é exatamente tudo aquilo que aparenta ser em pistas onde o motor é mais importante do que o braço do piloto. E o Rony está passando aí no meio do trânsito como faca quente na manteiga, hein? Tá tranquilo até agora na primeira posição, Sam Hornish Jr. Parece que o trânsito se abre na frente dele, não, Lucas? Ele é muito habilidoso, ele tem uma presença de espírito que faz uma diferença muito grande a favor dele. Olha, ele não hesita, ele vem desenhando a curva com o carro dele, aproveita um pouco de vácuo quando dá para aproveitar. Chega forte na curva 1. Olha o que ele já se aproximou em apenas uma curva. Olha, ele vai passando pelo All Answer. Mas vai passando com facilidade por um dos facilidade, mitos. Hein? O Answer é um dos mitos da categoria. Da categoria não, do automobilismo americano. Já ultrapassou. Ultrapassou até sem cerimônia. O Thomas Scheckter dizendo que já sabia que teve um problema no motor.
Está dizendo que o motor funcionou perfeitamente durante toda a semana. Chega na prova, isso acontece, né, Lito? Com frequência. Jack Hattori se arrastando na pista. Com isso temos bandeira amarela. E olha só, todo mundo agora fazendo a sua parada. O primeiro reabastecimento. 2 pilotos ficaram fora, significa que eles já estão uma volta atrasada em relação ao líder. Então tem que esperar o pessoal que está na mesma volta do líder fazer sua parada de reabastecimento. Eles só podem parar na volta seguinte. Vamos ter já a relargada, hein? Dentro de instantes a relargada. Está esperando o ok ali o Sanhorn Jr. Tá aí, ó, bandeira verde, relargada. Você vê até agora a classificação. Sanhorn Jr. é o primeiro colocado, Robbie Bill o segundo, Hélio Castro Neves caiu de novo uma posição, vem na terceira posição com Gil de Ferran já aparecendo na quarta posição, na frente do Felipe Schiaffoni. Na verdade, o Gil de Ferran, que nunca se preocupa com o seu lugar na classificação no grid, né? Ele sempre procura o melhor acerto do carro durante os treinos classificatórios. E agora, Lito, já vai fazendo uma grande prova, né, o Gil de Ferran? Realmente ele está fazendo uma prova de chegada, ele não vai atacar tão cedo, ou não deve, se atacar não é o normal dele, não é o trabalho natural do Gil. O Gil é um piloto de chegada, é um piloto que trabalha o tempo todo para estar na melhor posição possível na última volta. E vai se mantendo na ponta o Sanhorn Jr. Sanhorn Jr. que venceu a primeira etapa disputada em Homestead, Miami, tem 52 pontos, vem na liderança até agora na classificação do campeonato da RL, a Indy Racing League, e vai se mantendo na ponta. Lembrando até agora que já tivemos o Hattori parando, ele que deu uma batida no muro na pista, acabou parando. O mesmo acontecendo com o Thomas Scheckter, que é um Rookie of the Year, né? Inclusive ele foi o melhor dos estreantes na primeira prova de Miami. Mas quase perdeu o emprego, exatamente por vir com muita sede ao pote. Na terceira volta lá em Miami, ele bateu exatamente no patrão dele, no Ed Cheever, que tinha passado as 2 últimas semanas recomendando calma a ele. Sanhorn Jr. que vem de 2 vitórias seguidas, vencendo a última etapa do ano passado, de 2001 no Texas, e venceu a primeira etapa de 2002 em Miami. Lembrando que nessa prova nós temos 4 vencedores das 500 milhas de Indianápolis disputando, né? Al Unser Jr., que venceu em 92 e 94, o Bud Lazier, que venceu em 96, o Ed Cheever Jr., que venceu em 98, e o Elinho, o Hélio Castro Neves, que venceu no ano passado as 500 milhas de Indianápolis. Estamos com as imagens aí do Phoenix International Raceway, Phoenix, Arizona. Olha aí, mais um carro batendo aí, parando, hein? Parece que tá tudo bem com o piloto. É o Johnny DeVries, vai sair aí com o carro número 37. Tá querendo sair do cockpit, não tá conseguindo, né? É um dos estreantes. Piloto que até agora não mostrou muita qualidade, infelizmente. Vamos rever o que aconteceu. Olha, a recuperação de imagem. Saiu de traseira ali, deu uma derrapada feia. Ele não deu no muro por falta de muro, você reparou? É verdade. Acabou batendo na grade ali. Mas tá tudo bem com ele. Deve estar meio tonto, né? Porque correr numa pista oval de 1 milha como essa aí não é brincadeira, não. Os pilotos têm que fortalecer os músculos dorsais para suportar bem a aceleração lateral, que é muito forte. Inclusive essa pista aí tem curvas com inclinação, girando em torno de 11, 12 graus. E realmente
A posição dos pedais, cinto de segurança, tudo exige uma precisão milimétrica, né? Para o piloto se sentir confortável, porque qualquer erro, por exemplo, no cinto de segurança pode ser uma tortura para o piloto. Você vê o momento em que ele escapou, né? Ele estava saindo. A imagem ficou congelada aí. E agora é o momento em que ele bate na grade. Lembrando que a Indy Racing League esse ano vem com 15 provas, todas nos Estados Unidos e todas em circuitos ovais. Essa é uma das características da Indy Racing League, só corre em oval. O Lance Júnior para mais um reabastecimento, vai aproveitar a bandeira amarela. E aí também tem que ser tudo muito rápido, porque milésimos de segundo realmente podem fazer diferença. Você está acompanhando a Indy Racing League. A IRL com o Hélio Castro Neves, que fez a pole position. Ele vem até agora na terceira posição. Sonny Hornish Jr. vem em primeiro com Robbie Bill na segunda posição. Você vê aí a classificação até agora. Gil de Ferran vem na quarta posição com Felipe Giafone em quinto. Bud Lazier na sexta posição. Depois Billy Bolt, Jeff Watt, que caiu muito. Eliseu Salazar, Ed Tiver Jr., Alan Sir Jr., Scott Sharp. Depois de 79 voltas, das 200 voltas da IRL. A temporada só está começando, né? Essa é a segunda etapa da temporada. Teremos 15 até o final. Inclusive as 500 milhas de Indianápolis. A maior corrida do mundo. E que todo mundo quer vencer, porque quem vence, né, Lito? Entra para a história realmente do automobilismo mundial. Olha, vale mais do que qualquer título. Tirando a Fórmula 1, claro. Mas no automobilismo americano, e na verdade o resto todo do automobilismo, não tem nada que se compare a uma vitória nas 500 milhas de Indianápolis. Em termos de vitória individual, não tem rival. Agora, em termos de prestígio, realmente o Campeonato Mundial de Fórmula 1 tem ainda mais prestígio do que a 500 milhas. Mas apenas o Campeonato da Fórmula 1. Mais uma vez aí o Sonny Hornish Jr. Vem liderando até agora o Sonny Hornish Jr. Ele que vem para tentar o título, né? Inclusive essa vinda da Penske para a IRL com o Gil de Ferran, com o Hélio Castro Neves, pode quebrar esse tabu aí, porque realmente a diferença no ano passado foi muito grande em favor do Sonny Hornish Jr. Ele é um piloto de 22 anos apenas, né? Mas é um excelente piloto e tem por trás uma equipe invejável. Hoje, sem tirar nem pôr, não fica a dever a nenhuma equipe norte-americana. Estão remendando aí a cerca, o cabo de aço que prende a grade, quer dizer, torna ainda mais resistente o poder de detenção dessa rede. Ainda falando um pouquinho do Sonny Hornish Jr., né? Ele conseguiu ano passado 503 pontos contra 398 do Bud Lazier, para você ver realmente que foi um campeonato até tranquilo, um título tranquilo para o Sonny Hornish Jr. Ele chegou 11 vezes no top 5, entre os 5 primeiros colocados, e 12 vezes entre os 10 primeiros colocados. Venceu 3 provas em 2001, inclusive as 2 primeiras, inclusive essa de Phoenix. Ele venceu em Miami e venceu em Phoenix no ano passado. Continuamos com bandeira amarela na pista, com o Sonny Hornish Jr. liderando. E o Hélio Castro Neves vai tentando se manter nas primeiras posições. Ele que fez a pole position. Aí o Sonny Hornish Jr. que fez sua estreia em 2000 na IRL, na Indy Racing League. Ficou em terceiro na terceira prova dele na categoria, que na época foi muito positivo para ele, porque a repercussão foi muito grande em Las Vegas. Ele ficou na terceira posição, era o primeiro ano dele na categoria, muito jovem ainda, na época tinha 20 anos.
Você vê Hornes, depois Robbie Bill, Castro Neves, o Gil de Ferran vem na quarta posição, Felipe Giafone vem em quinto. Eu tô vendo aí o Daré, né? Vamos ver se aparece a posição dele. O Daré está na 19ª posição, mas está atrasado 3 voltas. Você vê o Jeff Ward, que teve um bom posicionamento na largada, tá aí caindo para a 8ª posição. Tá vendo a câmera colocada na parte de trás do carro do Sam Hornish Jr. E olha, a regularidade dele também no ano passado foi coisa impressionante, né? Ele completou 2.643 voltas em 2.650 voltas possíveis. Sempre muito consistente na temporada o Sam Hornish Jr. Isso mostra também a qualidade do equipamento. A equipe Panther é, sem dúvida, a que está mostrando o caminho. Ano passado, quando a Penske confirmou que iria disputar todo o campeonato da Indy Racing nesse ano, todo mundo pensou que ela ia entrar dando show. Não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, todo mundo julgou isso pelo banho que as equipes da Fórmula Mundial, da kart, deram nas equipes da IRL durante as 500 milhas de Indianápolis. Só que esse banho foi dado principalmente nas paradas de boxe, nas paradas de reabastecimento, que são 12, 13 paradas nas 500 milhas de Indianápolis. E em cada parada dessas, realmente o pessoal da Fórmula Mundial, muito bem treinado, conseguiu ser mais rápido. E os pilotos foram acertando aos poucos os carros. Então uma desvantagem que eles poderiam ter por não conhecerem tão bem seu equipamento quanto o pessoal da Indy Racing League foi se diluindo. Mas o fato é que lá em Homestead e agora aí em Phoenix, o que está se vendo é que a Penske está tendo um osso duro de roer na equipe Panther com Sam Hornish Jr. Continuamos com as imagens do circuito Phoenix International Raceway. Circuito, aliás, foi aberto em 1964. Tem capacidade aí para 76.812 lugares permanentes, né? E é um circuitinho difícil, Lucas. Como a gente já falou, aquela curva 1 põe à prova a habilidade e coragem dos pilotos. Aí o reinício, hein? Reinício da prova. Olha aí, outro acidente, agora uma batida feia, hein? Batida feia envolvendo 2 carros. Felipe Giafone. E o Felipe Giafone está envolvido nessa batida. Que pena, ele estava numa posição tão boa, vinha entre os 5 primeiros. E logo na relargada, hein? Olha só, se enroscou. Com George Mack e com Robbie McGee. Exatamente, número 10 ali. Rob McGee. George Mack é um estreante. 3 carros envolvidos, né? O Felipe está bem, está todo mundo bem. Batida feia realmente, a prova interrompida nesse momento. Lucas, essas relargadas são realmente momentos muito, muito delicados. Está todo mundo mais ou menos embolado. Já não é como a largada mesmo da corrida, mas foi todo mundo mais ou menos embolado. E todo mundo querendo tirar vantagem da situação. Olha aí, o Jeff Ward, fim de corrida. Tá aí o Jeff Ward, ele que tinha um bom posicionamento na largada, né? No grid de largada. Largou na 3ª posição, na 2ª fila. E aí você está revendo o acidente que aconteceu. Olha aí, um toquezinho, 1 milímetro que você toca no carro da frente já causa esse estrago todo, né? E o Felipe tocou com outro carro. O Ward e o George Mack pegaram pronto. Foi outro carro que tocou ali com o Felipe, não deu para ver direito que carro era. Aí a parada nos boxes da equipe Panther do Sam Hornish Jr. Vamos ver o trabalho da equipe Panther. Belíssimo trabalho, hein? Reabastecimento, olha só o jato que eles jogam no carro. Olha aí. O motor morreu. Eu queria elogiar, mas acabei queimando minha língua, hein, Lito? Mas o trabalho da equipe foi muito bom, sim. Aí, eu posso estar enganado, mas me parece que foi o... E olha, esse problema aí pode ser muito bom para o Gil de Ferran, para o Hélio Castro Neves, hein? Claro que ninguém estava torcendo para que isso acontecesse, mas pode ser bom para os brasileiros. E olha, amigo, o problema, o erro foi do Sam Hornish. Ele deixou o motor morrer. O carro teve que ser puxado para o seu posicionamento exato para então se ligar o motor. Pode ter perdido a corrida aí. É verdade, deixou o motor morrer
perde segundos preciosíssimos aí o Sam Hornish Jr. Vamos ver em que posição ele vai voltar. É aquilo que a gente tinha acabado de falar, é principalmente nas paradas de boxe que o pessoal da Fórmula Mundial mostra superioridade sobre o pessoal da Indy Racing League. Nesse caso, foi um erro do piloto. A parada foi boa, foi rápida, mas o Sam Hornish ali hesitou na hora de sair, não acelerou o suficiente, o motor morreu e custou para voltar. Ele que largou na segunda posição, atrás apenas o Hélio Castro Neves, que foi o pole position. Olha, ficou muita gente. Ficou bem para trás o Sam Hornish, hein? E mais uma vez, a batida que aconteceu, em que o Felipe Giafone acabou se envolvendo nesse acidente. Não aconteceu nada de grave com ele, mas de qualquer maneira, ficou fora da prova o Felipe Giafone. Aliás, o Felipe, que foi o Rookie of the Year do ano passado, né? O melhor estreante, terminando na 6ª posição no campeonato. Foi o segundo colocado, inclusive, em uma das provas no Texas. E conseguiu 3 vezes ficar entre os 5 primeiros na temporada do ano passado. Na verdade, o Rookie of the Year do Felipe foi o segundo título de um brasileiro, já que em 2000 tinha sido Ayrton Daré. E olha, é um título de muito prestígio, Lucas. Só perde mesmo pro de campeão. Olha, o Felipe ali comprou pronto, hein? E ele foi o 7º colocado em Miami, né? Quando foi a estreia da equipe Monon na categoria. E o carro que foi batido realmente, ele acabou saindo dessa confusão toda aí. Ele tocou com o Felipe vinha pelo lado de fora, saiu rodando. Aliás, não foi o único a rodar, só que o Felipe, como estava pelo lado de fora, ele foi para o muro. E os 2 carros que vinham atrás colidiram enquanto o outro foi embora. Rodou, mas completou os 360 graus e conseguiu sair. Agora o líder é o Ed Cheever Jr. com Alan Sir Jr. na 2ª posição, Eliseu Salazar o 3º, Gil de Ferran é o 4º colocado. Você tem a classificação aí depois de 91 voltas, total de 200 voltas da Indy Racing League. Você acompanhando com exclusividade toda a temporada aqui no Sport TV. E olha que teremos grandes provas. Vem aí 500 milhas de Indianápolis, que você vai acompanhar. Muita emoção daqui para frente, hein? Essa é a 2ª etapa da temporada. Depois nós teremos na Califórnia, no dia 24 de março, a 3ª etapa. Depois Nazaré, no dia 21 de abril. Depois, no dia 26 de maio, aí sim, 500 milhas de Indianápolis. Aí o Billy Boltz. Serão 15 provas na temporada. No dia 8 de junho teremos a prova no Texas. Depois o Pikes Peak International Raceway no dia 16 de junho. 29 de junho em Richmond. Depois nós teremos dia 7 de julho no Kansas. 20 de julho em Nashville. 28 de julho em Michigan. Kentucky vai receber a IRL no dia 11 de agosto. Depois nós teremos a Gateway International Raceway no dia 25 de agosto. Depois Chicagoland Speedway no dia 8 de setembro. No dia 15 de setembro, a última prova da temporada no Texas. Texas recebendo 2 vezes a IRL. Vai demorar bastante tempo aí para a retirada desses carros, né? Mais uma vez lembrando que Felipe Giafone se envolveu nesse acidente. O carro número 31 também do George Mack. O carro número 10 que você está vendo sendo rebocado aí do Robbie McGehee. Ayrton Daré continua na prova, o mesmo acontecendo com o Hélio Castro Neves e o Gil de Ferran. E o Sam Hornish Jr. teve problemas nos boxes, deixou o carro morrer quando estava saindo, né? Quando todo o trabalho já tinha sido feito, deixou o motor morrer. Caiu para a 8ª colocação. Lembrando também que é o 7º ano consecutivo que a Indy Racing League tem uma prova nesse circuito. E olha, não há um vencedor repetido na história dessa prova na IRL, né? O Harry Luidenk acabou vencendo em 96,
Jim Guthrie venceu em 97, Scott Sharp venceu em 98. The back end in turn 2 just came real loose. It was real loose all day, and it just came from under me, and it was just went for a ride. How scary was it? Que o carro saiu de traseira na curva 2, o carro estava saindo de traseira bastante durante todo o fim de semana, e na curva 2 ele definitivamente perdeu o controle. A quick word with Alex Barron, who's just walked up out of the race. Rear end problems after you made a good push to get to midfield, Alex? Yeah, we're moving up pretty quickly, and then something broke on the rear end. It felt like somebody hit me from behind, but just something let go, so the rear of the car was all over the place. But it's a shame, we were running really well. Alex Barron dizendo que vinha andando bem, o carro estava bom, mas alguma coisa quebrou na traseira do carro. Ele acha que foi tocado por trás por alguém. Na verdade, o Alex Barron está andando bem, é meio difícil de acreditar, porque a equipe que ele está não é exatamente a melhor do mundo, a equipe Blair. Que não foi nada contrário, bem, né, Lito? Exatamente, ela não foi nada bem o ano passado na Fórmula Mundial, resolveu mudar para a Indy Racing League e piorou ainda mais. O Barron até é bom piloto, mas também não é nada de excepcional. E com certeza não tem talento, não guia o suficiente para superar as deficiências da equipe. Com um bom carro, ele até pode ir lá para frente, mas precisa de um carro muito bom. Aí, mais um carro sendo rebocado nesse momento. É o carro número 31, justamente do George Mack. Essa equipe tem uma peculiaridade, ela é toda composta por negros. Não deixa de ser uma certa novidade dentro do automobilismo, que é um esporte essencialmente de elite em termos financeiros. Você vê aí a prova nesse momento. Está com bandeira amarela, com Eddie Cheever Jr. na primeira posição, Alonso Jr. em segundo, Eliseu Salazar em terceiro, Júlio Ferran em quarto, Hélio Castro Neves na quinta posição, Robbie Bill em sexto. Mais uma vez a carona com o Sam Hornish Jr. Vai valer a pena acompanhar agora a progressão dele, porque ele tem carro para ir para frente e ele vai para frente, mas vai ter que passar primeiro Bud Lazier, nada fácil, segundo Robbie Bill, que tem um motor Infiniti, motor excelente em termos de potência, aí ainda tem pela frente. Aí vem Elinho, Gil, Eliseu Salazar, Alonso Jr. e o Eddie Cheever. Realmente a tarefa dele ficou bem dificultada, porque ele deixou o motor morrer na hora de sair do seu segundo pit stop. Aí o carro, você viu ali o carro do Felipe Giafone também sendo retirado. Realmente é irônico, na primeira corrida o carro do Felipe estava totalmente errado em termos de acerto, o carro não estava absolutamente competitivo. O Felipe se manteve na pista, correndo para chegar, sétimo lugar. Dessa vez estava com carro bom, um carro para ir para frente, estava lá na frente, aí pronto, é envolvido aí num acidente como esse, e lá se vai a esperança dele de chegar bem colocado na corrida, que ele tinha muito mais chances do que na anterior. É verdade, porque ele largou na quarta posição, foi a melhor posição do Felipe Giafone, que ele conseguiu até hoje na categoria, né, no grid de largada. E essa pista, Phoenix, foi muito usada durante a pré-temporada. Então muita gente chegou aí andando bem, andando em condição muito boa, na condição real que tem, mas que muitas vezes, por alguma circunstância, não consegue cumprir na hora da classificação. Dessa vez não, dessa vez deu tudo certo para o Felipe até essa relargada. Agora o trabalho, depois que os carros foram retirados, dá uma limpada na pista, né? Porque realmente se tiver muita poeira, muita sujeira ali, os carros vão escorregar. E olha, a média horária aí chega perto dos 300 km por hora e os carros podem chegar perto dos 400 km por hora numa pista oval como essa. E em oval não tem batidinha, não é, Lucas? A velocidade, exatamente como você está falando, é tão alta que qualquer coisa aí é batida séria. Repara aí o detalhe, o detalhamento com que os fiscais trabalham na pista. E, Lito, é um circuito absolutamente desgastante para o piloto, né? Porque precisa guiar um carro, principalmente com muita asa, muito grudado no chão, né? Porque qualquer erro pode ser fatal e os carros passam muito perto do muro, muito perto do carro que vem na frente também. Tá muito calor também. E além do mais, aquilo que você já falou, essa inclinação de 11 graus, que na verdade nem é das piores que tem em pista oval, mas já é suficiente para, em todas as curvas,
Quer dizer, aquilo que você já falou, a aceleração lateral, a força centrífuga, joga todo o peso para o lado externo da curva. E não é só peso não, todos os líquidos do corpo também, inclusive o sangue. Então você tem uma irrigação sanguínea muito maior do lado direito do corpo do que do lado esquerdo. E isso realmente exige que os pilotos tenham uma forma física muito boa, eles têm que estar com o sistema circulatório funcionando com perfeição. E por isso mesmo é desgastante, muitos pilotos depois da prova sentem tonturas e tem que ter preparo físico, né? Muito preparo físico. Olha, o Ed Tiver agora resolve fazer a sua parada, vai perder a liderança, mas vai voltar ainda em condição de brigar pela ponta. Até porque um piloto que está na quinta, sexta posição numa prova como essa, uma prova que é longa ainda tem muita coisa para acontecer, quer dizer, o piloto pode tranquilamente se recuperar. É o caso do Sam Hornish Jr. Sem dúvida, estamos chegando agora na metade da corrida. O importante é se manter na mesma volta do líder, não tomar uma volta. Se tomar, aí a coisa complica. Mas não é o caso. Ed Tiver está bem colocado. Quando parou, na verdade, ele era o líder, então com certeza não tomou volta. Ele faz seu reabastecimento. Quando ele sair, ele vai chegar no fundo do pelotão, mas está na mesma volta do líder. Aí você falava, Lito, que tem pistas piores, né? A pista do Texas, por exemplo, tem inclinação que chega a 24 graus entre as curvas 1 e 2 e entra 3 e 4 também. Daytona, onde não corre nem a Fórmula Mundial, nem a Indy Racing League, chega a 29 graus, Lucas. Não é brincadeira, eu já escalei esse verdadeiro muro, mas você chega lá em cima de gatinhas e tem que se segurar na grade para não vir para baixo. Aí mais uma vez o Sam Hornish Jr., que é o piloto a ser batido nessa temporada. Agora quem está liderando é esse monumento aí a corridas americanas, ao Lance Júnior. Agora na equipe Kelly. Relargada acontecendo. Vamos ver se não acontece mais nada de acidente, né? Agora os carros tiram finos realmente. Todo mundo anda muito junto. Olha o Sam Hornish Jr. aí tentando passar por fora. Dá uma segurada, fica bem perto do outro carro e vai passando por fora. Você vê aí a força que tem esse motor do carro do Sam Hornish Jr. E principalmente o equilíbrio de chassi. Ele consegue passar por fora quando muita gente só consegue fazer uma única trajetória, que é a trajetória interna. Para o piloto, olha lá, Lucas, você está danado hoje, a gente está acertando tudo, hein? Mas se foi a Scott Sharp. Mais um acidente acontecendo e aí vamos ter mais uma parada, né? Porque qualquer carro que fique no caminho já é um perigo muito grande para todo mundo na pista. Mais uma parada vai acontecer. Do jeito que vai, a corrida não termina por falta de quórum, hein, Lucas? Scott Sharp, mais um parado ali. Ed Tiver. Carro número 51 do Ed Tiver Jr. Vinha liderando, depois fez uma parada nos boxes e agora está aí, ó, parado. Será que foi uma batida? Provavelmente foi, hein? Vamos ver, eles devem recuperar a imagem para a gente ver o que aconteceu. Olha lá. Aí a relargada, o safety car entra, já acendeu as luzes, significa que vai entrar nos boxes na próxima vez. Não, isso é a volta. É a volta dele. Isso já é o Alonso Jr. aí esperando mais uma vez, né? E mais uma vez o safety car na pista com bandeira amarela, a prova volta a ficar lenta na pista, né? Continua, claro, as voltas vão sendo completadas, mas de qualquer maneira de forma lenta. O carro aí do Anthony Lázaro também. Tiver não tá para muita conversa agora não, hein? Tá chateado com toda certeza. Chegou a liderar aí o Ed Tiver Jr. É a segunda corrida do ano que ele não chega ao fim, né? O Lázaro rodou na frente dele.
Você vê nessa câmera aí a violência, né? E a rapidez com que o acidente acontece, a batida acontece. Mas a roda dianteira do Lázaro tocou em alguém e tem o carro do Scott Sharp. Olha, foi por pouco, não foi um salseiro geral, hein? Por muito pouco. Quase um strike ali, né? Quase, quase. Mas alguém tocou na roda do Lázaro. Ele roda ali, mas alguém tocou na roda dianteira. E a partir do momento que ele roda, o carro do Scott Sharp, esse carro tá passando aí do Sam Horner Jr. O Júnior passou. E aí passou o Scott Sharp que fica, né? Esse carro aí levou um toque do Lázaro. Na verdade, não foi ele que tocou no Lázaro. Foi o Lázaro que tocou nele porque o Lázaro estava atrás. O Scott Sharp não teve por onde passar, não teve escolha. Ficou no muro, realmente. Vamos ver a visão que ele teve. Visão do inferno, né? Ele aí, ó. Ele fica espremido, né? E ele ainda pegou o Tiger por trás. Ele não teve tempo de frear. Agora nessa pista ali tem uma tradição, acidentes como esse, né? Batidas, porque não é como você falou, não é batidinha. Quando acontece batida, 2, 3 carros envolvidos, batidas fortes realmente, pela velocidade que esses carros alcançam. E as relargadas, o pessoal está meio assodado, né? Mais uma vez aí, o momento que o carro roda, olha o Scott Sharp, tá lá atrás, né? Ele ficou espremido, não teve jeito para ele. Aí voou pedaço de carro para tudo que é lado. Teve um ali que passou quase por baixo do Lázaro. 2 carros dando um passeio na grama. E isso significa desalinhamento de suspensão. Esses carros já não vão estar tão bons quanto estavam antes. Agora, Lito, queria que você falasse um pouquinho sobre o chassis, né? O GeForce também, o Dallara. Tem alguma diferença? Quer dizer, quem leva vantagem aí nessa história? Olha, o Dallara leva vantagem pelo menos quantitativa, né? Tem muito mais carro na pista e isso acaba se traduzindo numa vantagem qualitativa. Pelo seguinte, todos os engenheiros, todas as fábricas trabalham em cima das informações que eles recebem das equipes. Se você tem 10 equipes trabalhando com sua marca, então logicamente você tem informação de 10 equipes. A GeForce tem muito menos. Então o resultado é que a GeForce tem menos informação, tem menos desenvolvimento. E originalmente o Dallara é mais rápido que a GeForce. It's too bad. It's really a shame. We had a great car, and it's not the way you want to get our sponsor Scottrade on TV. O Robin McGee falando que, olha, o Felipe agora. You okay? Any concerns or problems now, other than the fact that you're not racing? No, I'm fine. Tell us how your day was going up until that incident. I was going pretty good. I mean, we're now having a very good restart, but right after a couple of laps, my car was hooked up. We're pretty strong. And it was a shame. I'm not sure what happened there. I don't know if Bud Lazier slides and hit me in the inside, or if somebody in the outside. I was just in the middle, so I couldn't really see what was going on. Bom, o Felipe agora desvendou o mistério. Foi com o Bud Lazier que ele recebeu. Foi o Bud Lazier que deu aquele toque nele. Disse que o carro estava muito bom, não tão bom nos restarts, nas relargadas, mas logo depois, ou seja, quando aquecia um pouco mais os pneus, o carro estava muito forte, andando muito bem. Ele tinha muita esperança, ele não tem muita certeza do que aconteceu, só que ele vinha por fora, o Bud Lazier tocou roda com ele, ele ficou ali naquele meio, naquele sanduíche, e aí foi o que todo mundo viu. Você viu ali, Gil de Ferran na terceira posição, Hélio Castro Neves é o quarto colocado, daqui a pouco teremos uma relargada e a gente vai torcer mais uma vez para nessa relargada não acontecer nenhum acidente, porque a prova não está andando assim, né? Nós temos 108 voltas completadas, mas a prova costuma ser mais rápida do que isso. Está muito lenta a prova justamente em função das várias batidas, os vários acidentes que estão acontecendo na pista hoje. E o Darek está cheio de problema, 3 voltas atrasado, está se beneficiando de todas essas batidas, já está ocupando a 12ª colocação, Lucas. Ele está escapando de todos os acidentes, né? Isso é importante para ele. Você que está acompanhando a segunda etapa da temporada da IRL, a Indy Racing League. Eu estava falando dos vencedores até hoje. Esse é o 7º ano consecutivo que a Indy Racing League disputa uma corrida nessa pista.
Son Horner Jr. venceu no ano passado, Bud Lazier venceu em 2000, Scott Goodyear venceu em 99, Scott Sharp venceu em 98. Foram os 4 últimos vencedores aí nessa pista de Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos. Vamos esperar aí o safety car sair da pista. Qualquer momento pode acontecer a relargada, hein? E até agora, Lucas, quem está ficando com os 2 pontos do maior número de voltas lideradas é o Sam Hornish Jr. Ele liderou 67 voltas. Vai ser difícil alguém tirar esses 2 pontos dele. Justamente na primeira prova em Miami ele conseguiu 52 pontos, porque são 50 pontos da primeira posição, da vitória, e mais 2 pontos por ter liderado o maior número de voltas durante a prova, né? Você ganha mais 2 pontos de bonificação. Então ele ficou com 52 pontos. Ele liderou 67 até agora, o Hélio Castro Neves liderou 22, o Al Unser Jr. já está com 11, o Eddie Cheever com 10, quer dizer, quem está mais próximo dele está 45 voltas atrás. Happy that George, we thought he might have to be observed for a while, but here he is. He's smiling. Oh, George Mack. We've talked about your great karting experience, but here you are in the big cars now in the IRL. Your first experience in one of these wall-banging incidents. What did it feel like, and what are you thinking now? Did you get in the right business? Sua primeira acidente. Yeah, absolutely. I mean, even if I wasn't smiling right now and had to be airlifted out of here, I'm absolutely in the right business. I wouldn't rather do anything else. All right, well, we're glad you're here. I know there are going to be better days. We're ready to go green. Thanks, George. Thank you. Te confesso que não entendi o que ele falou. O sotaque dele, para mim, é muito. E depois o repórter ali agradeceu a presença dele e desejou melhor sorte nas próximas provas aqui para frente, né, do George Mack. Olha aí, relargada. Relargada. E o Rony está atacando ali os carros da Penske. É verdade. Mas ele tomou uma fechada ali. Outra agora, hein? Tá tomando fechada ali o Son Horner Jr., mas tá tentando passar por dentro ali. Mas ali ninguém pede licença não, viu? Cada um que cuide de si. E olha aí, já passou, já conseguiu mais uma ultrapassagem. Mas ele ficou muito atrasado em relação ao Gil e ao Elinho, olha aí. Se atrasou muito. Matéria de premiação também, claro, pela vitória. Son Horner Jr. vai liderando até agora no campeonato com $123.100. Júlio Ferran na segunda posição com $79.750 de premiação. Olha aí, câmera colocada no asfalto. Faltando 84 voltas para o final. Você vê aí o pessoal que já está com volta atrás, né? Daré está com 3 voltas atrás. Só tem 14 carros na pista. É um nível de acidentes, de desistência muito grande, mas normal nesse oval de Phoenix. Apareceu ali o Rattori, foi o primeiro a sair. Al Unser Jr. em primeiro, Eliseu Salazar em segundo, Júlio Ferran na terceira posição, Hélio Castro Neves é o quarto. E o Hornish já está na cola do Hélio. Está na quinta posição já o Son Horner Jr. É um fenômeno, né, para os americanos, realmente o Son Horner Jr. Até pelo título que ele conseguiu no ano passado. A melhor volta da corrida até agora é dele, 21:2. Aí o Scott Sharp. Team in the car, but the guys just did a great job, great pit stop. The car was really coming together. Obviously, being able to almost unlap myself with Sam. We were running strong, and just a shame. It happened so fast. I saw Lazaro get sideways, just slam my brakes on before I knew it. I'm in the back of Eddie, and then we're all in the wall. The short track program has really been a frustration for the Kelly team, it seems like. Next week, it's a big track. We wish you better. Thanks. We're looking forward to Fontana. We got a real good shot there. O Scott Sharp dizendo aquilo que a gente já sabia,
Primeiro aquela velha história que agradecer a equipe, o carro estava perfeito, grandes paradas de boxe, estava tudo indo muito bem, e que de repente aconteceu um acidente, tudo muito rápido, não deu para evitar. Olha, essa briga aí, ó, do Sam Horner Jr., que é o carro amarelo, tá atrás ali, vale a 4ª posição. O carro que tá na frente dele, do Hélio Castro Neves, carro da Penske. Você vê, passando o Júlio Ferran, primeira Penske, passando agora o Hélio Castro Neves. E aí o Sam Horner Jr. vem na 5ª posição. Essa briga vale a 4ª posição e tem um brasileiro na frente. E o primeiro colocado está na mesma reta. Você vê, o Hélio é o 4º, o Gil é o 3º, na frente do Gil está o Eliseu Salazar e na frente do Eliseu Salazar está o Al Unser Jr. Quer dizer, daí deve sair o vencedor da corrida. O que não quer dizer que vai sair agora. Somente a visão que o Sam Horner Jr. tem é do Hélio Castro Neves, né, que está na frente dele. Você vê que o carro dele está um pouquinho curto porque está no vácuo. Você vê que no final da reta o motor faz significa que bateu no limite de rotações. Esses motores estão limitados, olha aí, ó. Esses motores estão limitados a 10.700 rotações. Quando ele anda no vácuo, ele ganha um pouco mais de velocidade, o motor, olha, ele não consegue passar porque o motor está ultrapassando o limite de rotações, começa a falhar. Aliás, tem que ter um limite de rotações também, né? Claro, não mas... os carros iam voar aí, né, Lito? Exatamente. Mas acontece que a 5ª marcha dele está um pouco curta. Ele precisava usar essa marcha que ele está usando como 5ª e usar uma outra marcha um pouco mais longa para quando ele andasse no vácuo para não dar o limitador. Ele não está conseguindo, ele até tem carro para passar o Hélio, mas não está conseguindo por causa do limitador. Primeira posição continua com Al Unser Jr. Eliseu Salazar na 2ª posição. Depois nós temos Júlio Ferran passando agora e esse carro aí do Hélio Castro Neves. Carro número 3 do Hélio Castro Neves. Júlio Ferran que largou na 7ª posição, tem o carro número 6, hein? É bom para você, assinante, identificar porque eles saíram da kart e vieram para a Indy Racing League. Júlio Ferran, inclusive, é 2 vezes campeão da kart, né? 2000 e 2001. Ano passado venceu 2 corridas, fez 5 poles. E é piloto que tem equipe em qualquer lugar do mundo, qualquer categoria que for. Mais uma vez aí, carona com o líder Al Unser Jr. Você vê que agora o Hélio está chegando no Gil e o Sam Horner está ancorado ali atrás. Estava aquele problema de relação de marcha um pouco curta. É, 129 voltas já completadas, total de 200 voltas. E olha aí, ó, velho Eliseu Salazar na 2ª posição até agora. E o Al Unser Jr. em primeiro. Verdade. Todo mundo da velha geração, né? É, e esse é um dos deuses do automobilismo americano. Ainda da velha escola, fuma seu cigarrinho, toma sua cerveja, faz um churrasco com os amigos toda tarde de sábado. Na hora do vamos ver, ainda tem muito o que mostrar. Como está se vendo aí. É verdade, abriu uma grande diferença com relação a Eliseu Salazar. Eliseu Salazar é chileno, tem 46 anos e é da equipe J. Foyt, né? Junto com o Daré. Aliás, ele é um herói no Chile, o Eliseu Salazar, um piloto mais popular, longe, né? 26 anos de experiência tem Eliseu Salazar, vem na 2ª posição. Aí no detalhe, o Al Unser Jr. Inclusive, entre 81 e 83, quem não se lembra, né? Eliseu Salazar na Fórmula 1. Ele é marcado por aquele estapeamento que ele sofreu do Nelson Piquet em Hockenheim. Marcado. Todo mundo que você fala no Eliseu Salazar, as pessoas perguntam, quem fala? Aquele vem logo na aquela imagem na cabeça, exatamente, né? Mais uma vez aí, carona com o Sam Horner Jr., que vem na 5ª posição até agora, atrás do Hélio Castro Neves.
realmente ele não está conseguindo aproximação com relação a Hélio Castro Neves, não. Quarta posição, por enquanto, está tranquilo. O Hélio Castro Neves ali em quarto e o Júlio Ferrand na terceira posição. Os dois carros da Penske correndo juntos. Ele está até evitando chegar muito perto, porque o motor começa a entrar no limitador, corta um pouco, o motor perde um pouquinho de rotação, até ele atingir a rotação máxima de novo, ele acaba perdendo tempo. Tem um outro detalhe também, na IRL, né, os 33 primeiros colocados conseguem pontos. 50 pontos para o primeiro colocado, 45 para o segundo, e daí por diante, né? Olha, realmente é o Daré que está aí, o carro do Daré não está rápido de curva não. E o Eliseu Salazar passou ao Alonso. Olha, aproveitou, passou ao Ansa. Por dentro, hein? Por dentro, na hora que o Alonso Júnior ficou meio preocupado com o retardatário, que era o Ayrton Daré, por dentro, Eliseu Salazar consegue a ultrapassagem. E vem o Júlio Ferrand também. Olha aí, por fora. E agora, nesse melê, me parece que o Hornes passou o Hélio também. Sano Horner Júnior assume ali a quarta posição, hein? As posições alteradas nesse momento da prova. Carona mais uma vez com o Sano Horner Júnior. O Daré está estranhando muito o acerto da nova equipe, do carro dele, dessa nova equipe, do AJ Foyt. É muito, muito diferente do que ele está acostumado. Ele está tentando se adaptar, mas pelo visto não deu certo aí essa adaptação no circuito de Phoenix. Eles vão ter que chegar aí a um acordo. O AJ Foyt muda um pouco o acerto, o Daré muda um pouco o jeito de guiar. O fato é que não tá bom, não. E olha aí o Sano Horner Júnior, hein? Pra cima do Alonso Júnior. Já consegue a ultrapassagem. Cai posições agora o Alonso Júnior. Segunda posição para o Júlio Ferrand nesse momento. E quem se deu mal nessa história foi o Hélio. Inclusive o Ayrton Daré está estranhando realmente o carro. Em Phoenix no ano passado ele largou na 18ª posição, chegou em 10º. Mesmo com o aerofólio quebrado, ele fez uma boa prova. Olha aí, Eliseu Salazar, que é o líder nesse momento. Falar um pouquinho do Jay Foyt também, né, Lito? O AJ Foyt é uma lenda do automobilismo mundial, vencedor de Le Mans, homem que ganhou tudo que tinha para ganhar nos Estados Unidos. Só nessa pista ele tem 4 vitórias, Lucas. Ele venceu 4 provas e fez uma pole position, né, nessa pista. Quer dizer, ele sabe tudo de circuitos ovais. Então, melhor do que ele para acertar o carro, não tem, né? É difícil. Mas acertar o carro é uma questão muito pessoal. É a tal história. Você pode pegar 2 pilotos que se equivalem em tudo. Um pega o carro do outro, acha que o carro pode chegar e achar o carro maravilhoso, mas também pode chegar e achar o carro totalmente errado. É muito pessoal. Mais uma amarelinha. Os carros lentos na pista mais uma vez. Eliseu Salazar é o primeiro, Júlio Ferrand é o segundo, Sano Horner Júnior vem na terceira posição com Al Unser Jr. caindo para 4º lugar. Hélio Castro Neves é o 5º, Bud Lazier é o 6º depois de 143 voltas. Ainda tem muita coisa para acontecer ainda. Mas esse negócio de acerto é danado mesmo, viu, Lucas? Você vê, uma coisa que todo piloto fala, mudar de engenheiro é muito, muito, muito ruim. Porque é como um casamento, os dois têm que se entender. O ideal é que o piloto pense e o engenheiro já sabe o que acontece e o que vai fazer para corrigir o carro. E isso, logicamente, você só consegue com uma convivência muito longa. Esse, inclusive, voltando à Fórmula 1, é um dos problemas dos quais o Rubinho se queixa na Ferrari. Ele nunca repetiu um engenheiro na Ferrari. Todo mundo por reabastecimento agora. Só corrigindo uma informação, disse que o primeiro ganha 50 pontos, o segundo 45, não. O primeiro ganha 50, o segundo ganha 40 pontos, o terceiro 35 e daí por diante, né? Você vê o quarto colocado 32, depois quinto 30, sexto 28 e aí por aí vai. Tem ponto até o 33º colocado. Se explica por que 33. É exatamente o número de pilotos que largam nas 500 milhas de Indianápolis. Essa pista, essa categoria é construída em cima de Indianápolis. Então, todo mundo em Indianápolis, quem largou sai com pelo menos um ponto. Daí, pontuação para 33.
E qualquer site que você veja, norte-americano ou do mundo inteiro, um piloto de Fórmula Indy ou da kart ou da Indy Racing League, sempre tem no currículo do piloto qual a posição dele nas 500 milhas de Indianápolis, se ele já foi bem nas 500 milhas, se não foi, se já venceu alguma vez as 500 milhas de Indianápolis. Quer dizer, faz parte diretamente do currículo de qualquer piloto que entre em qualquer categoria americana de automobilismo, as 500 milhas de Indianápolis. E olha, quem saiu na frente nesse reabastecimento foi o Hélio. O Hélio está em primeiro, o Gil está em segundo. O Hélio até está atrás de um outro piloto na pista, mas ele é o líder da corrida. Você vê aí, ó, o carro do Hélio Castro Neves. Paulista Hélio Castro Neves. É exatamente aí que as equipes da Fórmula Mundial, o ex-Fórmula Mundial, ainda são as melhores em relação às tradicionais, equipes mais tradicionais da Indy Racing League, nas paradas de boxe, nas paradas de reabastecimento. Saindo aí o Júlio Ferran, hein? A parada do Salazar foi de 11 segundos, é muito tempo. A do Gil foi de 7,4. São segundos aí que podem definir uma prova realmente. Claro, você tem uma volta aí na faixa de 22 segundos, você ganha 3, 4 segundos numa parada, como o Gil ganhou aí em relação ao Salazar, é definitivo. E se a parada do Gil foi boa, imagina a do Hélio, hein? Que era o 5º colocado quando entrou nos boxes. E o tempo do Hélio Castro Neves, aliás, os 7 primeiros colocados bateram o recorde da pista, que é do Greg Ray, e ele fez 20 segundos e 12 milésimos, né? Na verdade, o Hélio Castro Neves com a pole position. E quem está na frente do Hélio, entre o Hélio e o safety car, me parece ser o Daré. Deu para ver de relance ali, me parece ser o Daré, que não está com um carro muito rápido. Vamos ver como é que vai ser essa relargada. Mas olha, Lucas, faltando coisa de 50 voltas. Aproximadamente isso, né? 50 voltas. Acabou a parada de boxe, acabou o reabastecimento. Daí para frente é um sprint para bandeirada. Claro que podem surgir mais bandeiras amarelas, o que vai deixar ainda mais margem de combustível para os pilotos. Mas o que a gente deve assistir daqui para frente é uma corrida como se fosse uma corrida de curta duração. Reabastecimento é aproximadamente 60 voltas, né, Filipe? Mais ou menos isso, depende muito do ritmo, das bandeiras amarelas, coisas assim. Mas deve dar para ir para todo mundo ir até o final agora. Olha aí, volta 151, agora vai até o final. Não tem mais parada, não. Provavelmente não teremos mais parada. E o Hélio despencou lá na frente. Hélio Castro Neves é o primeiro colocado, ele que foi o vencedor das 500 milhas de Indianápolis no ano passado. Foi o 4º colocado na kart, né, no ano passado, venceu 4 provas da temporada do ano passado. Olha aí, os carros quase se tocam. Impressionante. O Horner vai ter um trabalhinho aí para segurar, para passar o Eliseu Salazar, que ele deve passar, mas o prejuízo em termos de tempo em relação ao Gil e ao Hélio parece ser irreversível. Tudo por causa daquela parada nos boxes, ele deixou o motor morrer. Exatamente. Lembra que a gente falou ali, a gente comentou, pode ter custado a vitória aí? Sem dúvida custou. Daí pra frente, olha, está com o mesmo problema de bater no limitador na reta. E o carro do Eliseu Salazar está andando bem. Vai ser difícil para o Horner. Até acredito que ele passe, mas não sei se ele vai ter tempo de recuperar, de se recolocar em posição de atacar o Gil e o Hélio. Por enquanto nós temos o Hélio Castro Neves na primeira posição, Júlio Ferran é o segundo colocado. Você vê o Sam Hollis Jr. na 4ª posição, Alancer Jr. caiu para a 5ª posição, Salazar na frente, Hollis atrás. Você vê aí a briga que vale a 3ª posição na prova. E aí todo mundo fora, né? Inclusive o Felipe Giafone, único brasileiro que está fora da prova. São 4 brasileiros. Mais uma vez aí no detalhe, Hélio Castro Neves que é o líder. Júlio Ferran vem na 2ª posição. Por enquanto,
dobradinha brasileira nessa segunda etapa, etapa de Phoenix, da IRL. Olha, realmente, ele foi o quarto colocado em termos de velocidade na linha de chegada, o Sam Horner. Está com a quinta marcha errada, a quinta está curta, pode ser muito boa, poderia ser muito boa se ele estivesse liderando. Mas, de fato, para andar no vácuo, está dando limitador, isso está limitando muito a atuação do Horner. Bom para os brasileiros. É verdade. E olha, a impressão que a gente tem, Lito, é que o Eliseu Salazar também não está conseguindo chegar, né? É o terceiro colocado. Júlio Ferran, por enquanto, está mantendo uma boa distância. Não chega não, Lucas. Não chega mesmo. Em termos de qualidade de pilotagem, ele está um degrau abaixo. Ele que eu falo, Eliseu Salazar. Olha, tem um detalhe também. O Hélio Castro Neves venceu as 500 milhas de Indianápolis no ano passado. Claro que é uma prova sempre especial, as 500 milhas. E depois disso, nenhum brasileiro venceu até hoje uma prova da Indian Racing League. Quer dizer, isso pode acontecer hoje. Pode ser o Hélio Castro Neves, pode ser o Júlio Ferran. Uma prova da Indian Racing League. Eu te diria que deve acontecer hoje. Do jeito que está indo, vamos ter uma vitória. E olha, vai ser difícil ela escapar da mão do Elinho. Tá aí no detalhe para você, Hélio Castro Neves. Primeira posição, Júlio Ferran vem em segundo, os dois brasileiros, Eliseu Salazar o terceiro, depois Sam Horner Jr., Al Unser Jr., Robbie Bill. Estamos caminhando para as 40 voltas finais, hein? A seguir vem Jack Lazier em sétimo, seu irmão Bud Lazier na oitava colocação, Billy Bolt em nono e Dick Noda em décimo, Ricky Tredd em 11º, John Herb 12º, Ayrton Daré 13º, Lohan Redon 14º, ninguém mais na pista. A gente está acompanhando aí o Hélio Castro Neves. Ele que foi o terceiro colocado na primeira prova, 35 pontos, vai somando mais 50, vai pulando para 85 pontos, hein? Se mantiverem essa situação, quem lidera o campeonato, quem vai passar a liderar o campeonato vai ser o Horner, porque ele tem 32 pontos da quarta colocação, 2 do maior número de voltas liderado, vai fazer 34 pontos com 52 86 pontos, vai né? liderar por 1 ponto. É verdade, aí o Sam Horner Jr. ficaria com 86 pontos, Hélio Castro Neves com 85 pontos na segunda posição, mas de qualquer maneira, campeonato equilibrado, né? Com Hélio Castro Neves com condições de ganhar a temporada. Continua a briga aí, ó. TV Americana sempre mostrando a briga pela terceira posição. Agora parece que vai. Olha o Sam Horner Jr. por fora, para cima do Eliseu Salazar. Já conseguiu, hein? Consegue a ultrapassagem, é o terceiro colocado, Sam Horner Jr. Mas olha, olha, a diferença vai aumentar, né? Um pouquinho. Exatamente. Mas olha a diferença que ele tem para o Gil. É verdade. Vai ter que correr muito aí nesse finalzinho de prova, porque já vamos chegando ao momento decisivo da prova. Você vê que quando ele não está no vácuo, o motor dele não bate no limitador. Só agora que bateu um pouco, mas muito leve. Agora pegou um vácuo. Esse carro da frente aí é retardatário, né? O Júlio Ferran continua na segunda posição com o Hélio Castro Neves em primeiro. Vai dando o Brasil na primeira e segunda posição. E olha só, Júlio Ferran por fora, hein? Por fora, Júlio Ferran assume a ponta. Que aula, hein? Que aula. Primeira posição para o Júlio Ferran. Ele antecipou a ultrapassagem que o Hélio ia ter que fazer em cima do retardatário, botou por fora, não deixou o Hélio chegar para a direita. Com isso, teve pista livre pela frente, enquanto o Hélio estava bloqueado pelo retardatário. É aquela história de esperar o momento certo, né, Lito? Exatamente, que é a grande qualidade do Gil.
quer dizer, a maior de várias qualidades que ele tem. Dobradinha brasileira e dobradinha da Penske, agora com Gil de Ferran na primeira posição, Hélio Castro Neves é o segundo colocado. Agora eu vou te dizer uma coisa, viu, Lucas? Não podia acontecer coisa melhor para o Hélio Castro Neves do que ser companheiro de equipe do Gil. Porque, olha, ele está aprendendo com o que há de melhor. Em termos de velocidade, segura o Hélio. Em termos de talento puro, segura o Hélio. E o Gil de Ferran é bicampeão da kart, né? A antiga Fórmula Indy, né? Então ele sabe tudo e conhece bem essa pista, porque correu ano passado nessa pista como preparação para as 500 milhas de Indianápolis. Exatamente. É um piloto que fez toda a escala do automobilismo, toda a escada. Começou no kart, passou pela Fórmula 4, que é muito importante, passou pela Fórmula Oval, passou pela Fórmula 3, passou pela Fórmula 3000, aí se mudou para os Estados Unidos, já que não teve uma boa chance na Fórmula 1, foi para a Fórmula Mundial e agora passou para a Indy Racing League. Mas é um piloto completo, trabalhou muito tempo com Jack Stewart, aprendeu muito com Jack Stewart. Então realmente é um piloto que juntou o que existe de melhor e tem a atitude muito certa, muito correta. Trabalha muito, trabalha pesado e conhece muito de acerto de carro. Aí o Gil de Ferran, uma curiosidade, ele terminou em segundo em 2 das 3 provas que disputou até agora na Indy Racing League. E agora vai conquistando uma vitória. E olha, aproveitamento fantástico realmente do Gil de Ferran até agora na Indy Racing League, hein? É, uma vitória consagradora, caso ela realmente se concretize. Ele deu mais importância ao acerto do carro, como é tradição, aliás, do Gil de Ferran. Largou na 7ª posição no grid, foi aos pouquinhos ganhando posições. E é o primeiro colocado, é o líder até agora. E o Ronis já garantiu os 2 pontos com o maior número de voltas lideradas. Jacques Lazier, bom piloto, com excelente equipamento, mas aí em Phoenix, onde o piloto é exigido um pouco mais do que o normal, ele não está conseguindo manter a regularidade com que ele frequenta os principais postos. A gente lembra também para o acidente que em Phoenix, no ano passado, ele largou na 5ª posição, o Gil de Ferran, e acabou terminando na 24ª posição, mas também ele sofreu uma batida, né? Exatamente, ele não chegou ao final da corrida, mas bateu lá na frente. Quer dizer, não bateu, foi batido, ele com o Jeff Ward. Olha aí, 24 voltas para o final. Você vê aí todo o pessoal que está fora, né? Jeff Ward fora, Scott Sharp fora, Felipe Giafone fora, George Mack fora, Rob McGhee fora. Todo mundo aí. Olha, mas o Sanhorn Jr. está chegando, hein? Olha o Sanhorn Jr. chegando no carro da Penske, chegando no Hélio Castro Neves. Mas você vê que o carro dele deu uma escorregada de frente ali. Na hora que... Ih, uma bandeira amarela. Na hora que ele foi corrigir, o carro deu uma pequena traseirada. Agora, o fato é que no trânsito, o Ronis é mestre. E não tem nada garantido para os brasileiros não, hein? Agora não tem nada garantido não. Sanhorn Jr. está aí, os carros lentos na pista, bandeira amarela. Vai ser um final de prova emocionante com toda certeza. Deve ter detrito na pista, Lucas. Não tem nenhuma batida, não tem nada aparente. Não tem nenhum carro parado na entrada dos boxes. São motivos para a bandeira amarela, então só resta mesmo detrito na pista. E olha, vai ter que ser uma relargada muito boa do Gil de Ferran e do Hélio Castro Neves, hein? Porque senão o Sanhorn Jr. vai brigar pela vitória. Não tenha dúvida que ele vem mordendo. Você vê, Eliseu Salazar é o 4º, Lancer Jr. o 5º, Robbie Bill 6º, depois Jack Lazier, Bud Lazier, Billy Boltz, Hideki Noda, Rick Treadway, John Herb. Em 13º aparece o Ayrton Daré, em 14º Laurent Redon. Os dois bastante atrasados, com problemas em seus carros. Aí já tem 5 voltas atrás, né? O Daré já está 6 voltas atrás e o Redon 10 voltas atrás. He's hitting the steering wheel. He means he's frustrated because his car's getting better on the
carro do Eliseu Salazar que você está vendo aí, o carro número 11. Quarto colocado. Perdeu a posição para o Rones, que já era previsível, mas está se mantendo aí numa posição muito boa. E ele vem na cola do Daré, que é o companheiro de equipe dele. Logicamente vai abrir para ele passar. Ele faz um sinal ali. Está sinalizando, falou, estou aqui atrás de você, por favor me deixa passar, não me dificulta a vida. Na verdade nem precisava pedir, né? Porque o Daré está fazendo isso a corrida inteira. Ele sabe que o carro dele está lento, faz questão de se manter na pista para conseguir o máximo de pontos possível, que podem ser importantes no final do campeonato. Mas nessa corrida em si, as chances deles estão para lá de limitadas. Daqui a pouco teremos a relargada, hein? E aí, já acontecendo a relargada, vamos acompanhar os brasileiros. Hélio Castro Neves já abriu para passar, por dentro. Hélio Castro Neves vai assumir a ponta, hein? Júlio Ferrão vem por fora, Hélio Castro Neves por dentro. Os dois lado a lado, que prova dos dois brasileiros, hein? Hélio Castro Neves é o novo líder. Júlio Ferrão é o segundo colocado. E olha, o Sanrone Júnior ficou lá para trás, hein? Tá ótima essa briga aí, pela primeira posição, dois companheiros de equipe. Equipe Penske, que está entrando agora na IRL. Inclusive, o pacote técnico, que é o que preocupava o Júlio Ferrão, o Hélio Castro Neves. Eles não sabiam se o acerto seria o mesmo para a Indy Racing League do que na kart. Mas de qualquer maneira estão aí brilhando, hein? E são dois, além de companheiros de equipe, são dois amigos. Eles se dão muito bem entre si. Aí o carro do Júlio Ferrão que caiu para a segunda posição. Hélio Castro Neves é o líder. Sanrone Júnior vem na terceira posição, faltando 15 voltas. Agora já passa a ser um momento decisivo, né, Lito? Agora já estamos na fase de ver quem ganha e quem não ganha. Porque faltando 15 voltas, cada volta 20 segundos e um pouquinho, né? É muito pouco tempo. São quase 3 voltas por minuto, né, que eles conseguem. Carro aí encostando, parando. Robbie Bill. O Robbie Bill vinha brigando pela sexta posição, né? Estava em oitavo no momento que parou. E lá vai o Daré ganhando mais uma posição. Agora o simples fato de se manter na pista já é um grande negócio para o Ayrton Daré. Mas ele está 5 voltas atrasado em relação... 5? Não, já está 7 voltas atrasado em relação ao Robbie Bill. Ou melhor, em relação a todo mundo, como o Robbie Bill vinha na volta do líder, não vai passar assim tão rápido, não. Na frente, 2 brasileiros e 2 pilotos consagrados, absolutamente consagrados dentro do automobilismo americano. O Hélio Castro Neves, campeão das 500 milhas de Indianápolis no ano passado. Nós temos o Júlio Ferrão, que é bicampeão da kart. Então são 2 pilotos tarimbados, experientes e que não devem perder as 2 primeiras posições. E absolutamente brilhantes. São pilotos com características de temperamento totalmente diferentes. O Gil é um piloto cerebral, todo controlado. O Elinho, ao contrário, é um piloto muito agressivo, muito sanguíneo, muito impulsivo. Mas os dois são absolutamente brilhantes. Ultrapassagem no retardatário aí do Sanrone Júnior. Vem tentando ainda chegar. Faltam 9 voltas para o final. A gente sabe que a equipe Panther é uma belíssima equipe. Tem muito carro Sanrone Júnior. Então é bom, Lito, a gente não cantar a vitória, né, para os brasileiros antes do tempo. Vamos ver. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A melhor volta da corrida, Gil de Ferran. Virou mais rápido, a segunda melhor volta, Hélio Castro Neves. Agora o Sam Holmes Jr. vai ter alguma coisa para pensar durante a preparação para a próxima corrida, domingo que vem em Fontana. E olha, o Eliseu Salazar também fez volta melhor do que o Sam Holmes. Olha, por ordem, primeira melhor volta, Gil de Ferran, 21.1004. Segunda melhor volta, Hélio Castro Neves, 21.1068. Terceira melhor volta, Eliseu Salazar, 21.1246.
Aí é que aparece a melhor volta do Sam Hornish Jr. com 21.439. Hélio Castro Neves em primeiro, Júlio Ferran em segundo, e a briga continua aí pela primeira posição, hein? Não tem nada definido entre os brasileiros e o Sam Hornish Jr. tentando chegar, faltando 5 voltas aí para o final. Cada 3 voltas em 1 minuto. Vamos botar aí 2 minutos de prova mais, hein? Mais 2 minutos aproximadamente de prova se continuar nesse ritmo. Mas tem retardatário aí pela frente, hein? Retardatário na frente do Hélio Castro Neves e do Júlio Ferran. Vamos ver o que vai acontecer agora. Tem que negociar bem a ultrapassagem. Olha só, 2 carros juntos. Não conseguem sair dali os brasileiros. Agora sim por fora o Hélio Castro Neves. Consegue fazer a ultrapassagem. Ainda tem um carro ainda. E olha só, ele deixa um carro entre ele e o Júlio Ferran. Vem para a vitória Hélio Castro Neves. 4 voltas para o final. Aí é que é o perigo. Não consegue sair dali o Júlio Ferran. Não está conseguindo. Sam Hornish Jr. já chegou, hein? Já chegou para cima dele para brigar pela segunda posição. Momento de tensão agora para o Júlio Ferran. Ele ainda tem mais um retardatário ali. Olha só, ainda tem um carro na frente ainda. O negócio é ultrapassar e deixar o carro entre ele e o Sam Hornish Jr. Faltando 2 voltas. Parece que ele te ouviu, hein, Lucas? E deu certo. Conseguiu garantir ali uma margem relativamente confortável em relação ao Hornish. Olha, vai entrar na última volta, bandeirada. Bandeirada para Hélio Castro Neves, segunda posição. Para Júlio Ferran, Sam Hornish Jr. na terceira posição. Bandeirada ali foi de última volta, né? Exatamente, a bandeira branca. Bandeira branca de última volta. Vai conseguindo a vitória o Hélio Castro Neves. Ele que venceu as 500 milhas. Tá aí, vitória de Hélio Castro Neves. Júlio Ferran em segundo, dobradinha brasileira. Na etapa de Phoenix da Indy Racing League. Belíssima vitória do Hélio Castro Neves. Vencendo, somando mais 50 pontos. Vai ficar na segunda posição na temporada, no campeonato. Esse paulista de 26 anos, que sempre brilhou nas pistas americanas, em todo o mundo. Brilhou também na kart, agora está brilhando na Indy Racing League, que é uma categoria que vem crescendo a cada ano. E crescendo justamente porque tem pilotos da qualidade. Do Hélio Castro Neves, do Júlio Ferran, do Sam Hornish Jr. Olha a festa aí para ele. Homem-Aranha. Já faz parte do folclore do Elinho. Essa maneira de comemorar, uma maneira mais parecida com o futebol brasileiro, mas que o público americano adora, se deslumbra com essa integração entre o piloto. Esse é o público. Ele já tem realmente um fã-clube enorme nos Estados Unidos, que não se deve apenas à sua grande habilidade, também a essa manifestação. Agora o Roger Penske vai falar sobre a sua corrida, sobre a sua vitória. It's been kind of a bittersweet day from that respect, hasn't it? That's right. We lost a great guy. Guy had been with us for 9 years. We said before the race that this race was for him. And está lamentando o falecimento de um membro da equipe, que era um dos principais mecânicos, era exatamente o que trocava o pneu traseiro direito do Gil. Foi dobradinha da Penske, né? Dobradinha da Penske, o Hélio volta a comemorar junto ao público. You got to come down here and stop climbing these fences until we're done with the Victory Lane interview. Congratulations. You said to me last night that this is exactly how you wanted to do it. Points be damned. If it came down to a pass for the lead, you were going for it. Little did you know it was going to be against your teammate. I tell you, what excitement. I was patient. I took it easy. He was very strong. She was very, very strong. But my friend, when I got it right, I said I'm gonna do it, and fantastic! What a great team! Our team is just a fantastic team, and just want to thank my engineer Niborm, did a fantastic job. Team Cindric, Rick Mann, everyone. You know, Jesus! Whoa! Here we go!
And that is Penske Panther 2. I can't wait for Fontana. Esse é o Elinho, agradecendo a equipe, dividindo com a equipe os méritos da vitória. Sem dúvida, contou com um carro muito bom, mas não se pode negar que esse carro, mesmo sendo muito bom, precisou ser muito bem guiado, e foi exatamente o que aconteceu. Lucas, eu fiz aqui um cálculo por cima da situação do campeonato. Em primeiro aparece o Sam Hornish Jr. com 89 pontos, em segundo o Hélio Castro Neves com 85, em terceiro o Gil de Ferran com 80, em quarto Eliseu Salazar com 62. O Ayrton Daré com 12º lugar, que conseguiu, subiu para 38 pontos, e o Felipe Jafone ainda ficou com 19º lugar e está agora com 37 pontos, uma posição atrás do Daré. Muito bem, portanto, dobradinha brasileira com Hélio Castro Neves na primeira posição. Tivemos Gil de Ferran na segunda posição, inclusive o Hélio Castro Neves, na entrevista que deu lá no final, disse que o Gil de Ferran é fantástico também, mas ele teve cautela, conseguiu esperar o momento certo e acabou vencendo. Na verdade, ele venceu 500 milhas no ano passado, era uma prova da Indy Racing League, e agora a segunda vitória numa prova da Indy Racing League, né? Essa nova categoria em que os dois estão, inclusive a Penske também, a equipe Penske está e já está brilhando, já conseguiu uma dobradinha. É uma equipe que realmente pode tirar o predomínio do Sam Hornish Jr. e da Panther, com certeza. Olha, é difícil dizer que vai tirar, mas não é nada difícil dizer que vai ter briga o ano inteiro, e me parece que agora a situação do Sam Hornish Jr. ficou um pouco complicada, porque ficou claro que a equipe errou o escalonamento de marchas, a relação de marchas. Ele também demonstrou uma certa ansiedade naquela saída de boxe que ele deixou o motor apagar, um fato que eu nunca vi o Sam Hornish cometer. Então realmente parece que ele está acusando o golpe, viu? É o Hélio Castro Neves, que no ano passado largou em 17º, terminou em 18º na prova de Phoenix no ano passado, chegou a liderar a prova, mas teve problemas no motor. O Hélio Castro Neves, que começou no kart em 98, mas começou realmente a se destacar no kart na antiga Fórmula Indy em 2000, quando foi para Penske. E aí teve 3 vitórias na temporada 2000, foi o 4º colocado na kart no ano passado, venceu 4 provas da temporada, venceu 500 milhas no ano passado. Realmente é um marco, né, na história da carreira desse grande piloto do Hélio Castro Neves, paulista de 26 anos, que consegue uma grande vitória no GP de Phoenix da IRL. E agora, essa é uma pista que eles já tinham corrido no ano passado, como a gente já falou, é uma pista que eles conhecem. E a próxima também, a pista Fontana. Na verdade, vai se inverter aí os papéis, vai ser a primeira vez que a Indy Racing League vai correr em Fontana, um super speed, um anel de 2 milhas, um oval de 2 milhas, um circuito difícil, um circuito de muita precisão, e que a equipe Penske já conhece exatamente dos seus tempos de Fórmula Mundial. A gente tem as imagens aí de Phoenix, no Arizona, onde aconteceu a prova, e onde deu dobradinha brasileira. Well, I tell you, I had a restart, and I really kind of hit the rev limiter in second gear, and that kind of lost me some momentum. And you know, I mean, I run under the no blocking rule, so I didn't block Hélio going into one. We went side by side through 1 and 2. But I tell you, it was a great day for Team Penske, and if you don't mind, I'd like to take this opportunity to dedicate this result to Gary Buckner. You know, the guy passed away last week, and his whole family. And you have no idea how important he was for me. You know, he worked on my crew, and I wanted to bring a victory for him and his family. But you know, Hélio did it today for us, and I just all my thoughts and my heart and my prayers are with Gary and his family. And we share the same sentiments and send the Falando same do feelings. mecânico que faleceu, né, da família dele. Exatamente, ele dedica a ele esse segundo lugar, essa corrida, a vitória que o Hélio conseguiu. Ele estava explicando também que na última relargada o motor dele bateu no limitador de rotações. Ele ainda em segunda marcha, ele perdeu um pouco de embalo, foi quando o Hélio passou, e ele falando, ele segue a regra de não bloquear de ninguém, não fechar ninguém, não bloqueou o Hélio, e com isso perdeu a chance de vencer a corrida. Mas esse é o Gil de Ferran, ele acima de tudo, antes de um competidor, ele é um cavalheiro, é um homem de muita ética, e que nunca realmente apela para recursos, não é nem desleais, Lucas, discutíveis, o Gil já não usa.
Muito bem, então vamos encerrar a transmissão agradecendo o Lito Cavalcante, também a você, assinante do Sport TV, que acompanhou com exclusividade para o Brasil a Indy Racing League, essa segunda etapa. Você vê aí as outras etapas, né? Próximo dia 24 de março, Fontana, já teremos a terceira etapa, total de 15 etapas. Essa só foi a segunda, 25 de maio, 26 de maio. Teremos as 500 milhas de Indianápolis e com certeza muita emoção virá pela frente na Indy Racing League. Forte abraço, continue ligado. Sport TV, o canal campeão.